Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um guia de estudo preliminar na lição de número 6 da classe adultos da EBD. Sempre lembrando que o guia de estudo não é uma aula completamente desenvolvida, de forma alguma, mas é justamente o levantamento dos destaques da lição de modo prévio para que você, tendo a estrutura toda da lição vista de forma antecipada, você possa, no momento do estudo propriamente dito, ter uma assimilação, ou seja, uma absorção maior do conteúdo em menos tempo e com mais assertividade. Esse é o nosso propósito aqui, por isso a gente usa metodologia, tá? Sem metodologia você não vai para lugar nenhum, você fica rodando sempre em torno da mesma coisa sem conseguir sair do lugar. E essa é a realidade de muitos alunos de escola dominical, que estão sempre aprendendo e quando se passa um tempo volta a mesma lição, eles estão com as mesmas dúvidas de antigamente. E isso só se muda com um método para que você possa medir o seu crescimento ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente tem método, a gente tem métricas também, formas de medir. E aí a gente consegue efetivamente melhorar. O que eu peço de você é que se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e use esse material como você quiser, se quiser passar para outras pessoas também, fica disponível em PDF, em PowerPoint, na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Lição de número 6, Paulo no poder do Espírito, uma importante lição que vai justamente colocar em evidência a questão de que o ministério de Paulo estava subordinado à orientação do Espírito Santo. E isso é muito importante como ensino prático para as nossas vidas hoje. E aí, esse slide é o mais importante para mim porque é onde eu coloco a estrutura toda da lição, tá bom? E eu julgo isso importante porque a minha intenção é que você faça um mapa mental, tire uma imagem mental desse slide para que você tenha o todo da lição, saiba o ponto de partida do comentarista e até onde ele vai expandir o seu pensamento, tá? Então você passando os seus olhos aqui, dando uma pausa nesse vídeo e uma boa olhada nesse slide que contém toda a estrutura da lição, você já tem também uma aceleração no entendimento daquilo que o comentarista quer passar. Aí você lê a introdução para finalizar isso e dá sequência ao estudo, tá? Aí a gente tem o textuário que diz o seguinte: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, Atos 19 e 6. Verdade prática, uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E o texto bíblico em classe, em Atos capítulo 19, o mesmo do texto áureo, do versículo 1 ao versículo 7. O tópico 1, a gente tem pregando a Cristo no poder de Deus. O ponto 1, Paulo movido pelo poder do Espírito. O meu destaque era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado, 1 Coríntios 2 e 2. Ou seja, quando nós somos movidos e nos submetemos ao Espírito Santo, a gente não escolhe mensagem para agradar as pessoas, né? A gente não fica procurando textos que apenas massageiem o ego das pessoas, ainda que a Bíblia está repleta, e eu sou uma testemunha disso, porque tenho pesquisado a Bíblia no sentido de desenvolvimento pessoal, e a Bíblia é o maior manual de desenvolvimento pessoal que existe. Ela está repleta de personagens e de incentivos da parte de Deus para que a gente cresça como pessoa. Mas a impulsão do Espírito Santo também é para a gente pregar o Cristo crucificado que salva esse homem que somos nós por inteiro. Então nós devemos pregar a mensagem de forma completa. E como o ministério de Paulo era completamente envolto pelo Espírito para anunciar o Cristo crucificado dentro daquele momento em que a igreja estava em grande crescimento,
a mensagem dele era essa, exclusivamente. Ele dedicou todo o seu esforço a fazer a vontade do Espírito para a glória de Deus. Ponto 2, o caminho de pregação. Meu destaque, depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, Gálatas 1 e 18. E o segundo destaque, com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram o seu testemunho e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Então tá aí esse importante testemunho sobre o percurso que Paulo tem até começar o desenvolvimento do seu ministério, ou seja, as coisas não foram como ele pensava no começo. Ele primeiro foi para o deserto, fez a revisão da sua teologia, entendeu pelo Espírito a revelação de Deus no Tanakh, ou seja, nas escrituras do Antigo Testamento, divididas entre Torá, profetas e escritos. Ele sentou, ele ficou isolado por 3 anos aproximadamente, e fazendo toda essa revisão e sendo preenchido pela sabedoria que o Espírito Santo lhe dava para encontrar Cristo na Escritura e poder se preparar para anunciá-lo. Então, ele vai agora para ser apresentado aos líderes da igreja em Jerusalém. E o terceiro, Paulo e as 2 viagens missionárias. Destaque: em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo, Atos 16 ao 18. Então, aqui não é para se discutir as implicações dessas viagens, mas para demonstrar dentro da ideia geral da lição a ação do Espírito na vida de Paulo durante essas viagens. Cuidado para não se enfiar em outros assuntos e perder essa orientação que é para colocar em relevo a ação do Espírito na vida de Paulo e a submissão dele ao Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, anunciando o Cristo crucificado e ressurreto, obviamente. A gente vai para o tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Ponto 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Meu destaque: esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos 19:2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. E aí Paulo vai justamente aclarar esse assunto em particular, e ali eles recebem também o Espírito Santo. E o 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Destaque: somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então é depois de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, e receber a transformação causada pela conversão, que a pessoa recebe esse revestimento pelo Espírito Santo na sua vida. E 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo, tá? No capítulo 18 de Atos, 21 a 28, aqui a gente precisa fazer uma pequena observação, por isso eu coloquei em amarelo, tá? Queria que você parasse aqui, você que é professor, com os seus alunos para dar uma aclarada melhor aqui, para não ficar dúvidas em incidir em erro. Aqui diz o seguinte no trecho amarelo: quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo. Não era isso. Na verdade, eles chegaram antes de Apolo a Éfeso, como você vai perceber no versículo 18 e 19. Só no versículo 26 que Apolo chega a Éfeso. Paulo já não está ali. E então Priscila e Áquila, ouvindo Apolo e a sua eloquência, eles vão aclarar melhor o caminho, ou seja, a doutrina sobre a morte e ressurreição de Cristo e sobre o Espírito Santo que ele ainda não sabia. Ou seja, eles não estão consertando aquilo que Apolo estava falando, mas acrescentando o que estava faltando, tá? E é importante mostrar isso para não entender que
Paulo os enviou exclusivamente para falar com Apolo. Na verdade, eles nem se encontraram ali, e quando chegaram, Apolo ainda não estava, tá bom? Então é muito interessante essa relação entre Paulo e Apolo, e depois você pode fazer um estudo reservado sobre isso, que é muito interessante entender que, apesar de não ser batizado, não falar em línguas estranhas, Apolo, ele tinha uma eloquência e era poderoso nas palavras e no convencimento pelo Espírito. E é isso que Lucas vai relatar. Então Lucas coloca no seu livro o que evidentemente ele vê confirmado, porque ele vai escrever o seu livro depois. Então ele vê que o ministério de Apolo é tão profundo e impactante que ele teve uma notoriedade muito grande, uma autoridade na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto. Alguns eruditos entendem até que quando Paulo fala, eu não vim a vocês com sublimidade de palavras, alguns eruditos entendem que ele está dando uma cutucadinha em Apolo, porque Apolo veio com eloquência, a eloquência de Alexandria, com todo o seu conhecimento, mas ainda assim Deus o usou poderosamente, é o testemunho de Lucas aqui. Então tem aí essa questão importante para quê? Para ressaltar não conflito, mas ressaltar que não é só o modelo de Paulo que serve para Deus, mas Deus usa vários dos seus servos de várias maneiras, e a gente precisa ter humildade para reconhecer o ministério do outro. Tá aí um assunto bom para fazer um estudo profundo e aprender e ensinar também, tá bom? Mas não vamos fugir do assunto não, tá bom? Vamos seguir em frente. E aí a sequência diz, acerca da vinda do Espírito Santo, antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto, tá bom? E aí no tópico 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Ponto 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, ou talvez a gente poderia dizer assim, não tão demonstrada em suas implicações. O Espírito Santo está presente desde o Gênesis. No capítulo 1 já é demonstrado ali, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e expressões sobre o Espírito Santo estão muito claras, de forma objetiva, não é de forma subjetiva, é de objetiva. Aparece na revelação aos profetas, na autoridade dada ao ministério dos profetas, em Ezequiel, também aparece fortemente a figura do Espírito Santo. Então, em toda a escritura do Antigo Testamento, ele está de forma objetiva, né? Mas a doutrina da Trindade, e Trindade é uma expressão que não aparece no texto bíblico, ela não está claramente desenvolvida, ok? E aí o ponto 2, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Então no ponto 1 ele coloca as escrituras do Tanakh, né, do Antigo Testamento, e agora ele coloca o Pentecostes como fonte de revelação. Destaque: a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Agora falando de Paulo, quando ele recebe pela oração de Ananias, ele recebe a presença do Espírito Santo de forma mais envolvente e poderosa. E 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Destaque: Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais receberam a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar, tá bom? Que capítulo 19 e 6, muitas pessoas usam esse trecho como um fundamento para se impor as mãos sobre as pessoas quando oram pelo batismo com o Espírito Santo, pelo falar em línguas, né? Usam como modelo, mas na verdade não é a única forma que o Senhor usou para que os seus servos viessem a receber o dom, como na visita de Pedro na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito desceu sobre Cornélio e a sua família e os encheu ali. É muito lindo, sem ninguém precisar pôr a mão e sem ninguém precisar falar sobre o batismo. Deus faz como quer, Deus faz como quer, isso é coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. E a conclusão da lição:
No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, muito interessante essa conclusão e que veio nos inspirar toda essa lição para a gente se submeter mais e mais ao Espírito Santo através da oração, através do jejum, através da leitura aplicada da sua palavra. Assim, espero ter ajudado de alguma forma você para trazer alguma contribuição para o seu estudo dessa lição e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!